A maioria das pessoas acha que o hospital é um lugar de milagres. Para mim, sempre foi o lugar onde a vida e a morte se encontram, silenciosamente, todos os dias. Era apenas mais um plantão. Pelo menos era o que eu pensei quando coloquei meu jaleco naquela manhã fria e saí de casa, carregando comigo a rotina de sempre. Pouco sono, muito trabalho e a esperança de, quem sabe, fazer a diferença para alguém. O hospital estava movimentado. Pacientes chegando, telefonemas tocando, colegas de olhos cansados cruzando os corredores. Não era novidade. Não era extraordinário. Era apenas mais um dia comum, como tantos outros que já tinham passado por mim. Enquanto checava as fichas de atendimento, nem imaginava que nas próximas horas minha vida mudaria de um jeito que eu jamais poderia prever. Foi no meio dessa rotina apressada que ouvi a sirene. Uma ambulância chegava às pressas, cortando o som das conversas e trazendo consigo aquela urgência que a gente aprende a reconhecer no olhar dos paramédicos. Deixei os papéis de lado e corri para a sala de emergência, o coração já acelerado, como acontece sempre que a vida de alguém depende dos nossos próximos segundos. Quando a maca entrou, vi um senhor de idade avançada, rosto pálido, respiração fraca, corpo mole sobre os lençóis da ambulância. Não trazia documentos, não trazia acompanhante, não trazia nada. Só ele e o fio frágil que ainda o ligava à vida. Aquela cena, por mais comum que pudesse parecer, mexeu comigo de um jeito diferente. Não sei explicar. Talvez fosse o jeito sereno como ele parecia se entregar. Ou talvez fosse o simples fato de que ali, mais uma vez, era minha responsabilidade lutar por alguém que nem ao menos sabia meu nome. Enquanto a equipe se agitava ao redor, preparando o equipamento, senti uma vontade enorme de segurar aquela mão envelhecida, de dizer sem palavras que ele não estava sozinho. Eu não sabia quem ele era, não sabia a quem ele pertencia, mas sabia que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para trazê-lo de volta, como sempre fiz, como sempre faria. Mal podia imaginar que aquele gesto simples, aquele dia aparentemente comum, estava prestes a se transformar no capítulo mais inesperado da minha história. E tudo começaria com a batalha silenciosa para salvar a vida daquele homem que até então era só mais um paciente para mim. Mas que, sem eu saber, carregava consigo um mundo inteiro que eu ainda iria descobrir. A maca mal parou e nós já começamos o atendimento. Tudo era urgente. Saturação despencando, coração batendo irregularmente, a vida dele escorrendo por entre nossos dedos. Cada decisão precisava ser rápida, cada movimento preciso e, mesmo com a correria em volta, eu conseguia enxergar além do quadro clínico. Enxergava um homem que merecia cada esforço possível. Enquanto ajustávamos os equipamentos e tentávamos estabilizá-lo, as informações chegavam fragmentadas. Um vizinho havia chamado a ambulância. Disseram que ele morava sozinho, sem documentos em mãos, sem histórico médico conhecido. Era como se o destino tivesse trazido até nós não apenas um paciente, mas também um mistério. E mesmo assim, não importava quem ele era. Não para mim. Para mim, ele era um ser humano. E isso já era razão suficiente para lutar até o fim. À medida que trabalhávamos, eu sentia aquela familiar tensão crescendo no ar. Uma mistura de medo e esperança. Passei o tempo todo falando com ele, mesmo sabendo que talvez ele não pudesse me ouvir. "Fica comigo, seu moço. Você ainda tem muita coisa para viver", sussurrei, como se minhas palavras pudessem alcançá-lo no lugar para onde sua consciência tinha ido. Alguns colegas sorriam de canto ao me ver fazendo isso. Mas eu sempre acreditei que palavras têm poder, e eu não pretendia desistir dele. Depois de longos minutos que pareceram horas, conseguimos uma pequena vitória. O coração dele se estabilizou, mesmo que de forma frágil. Consegui enxergar um fio de esperança naquela luta silenciosa. Com muito cuidado, levamos o paciente para a unidade de terapia intensiva. A batalha estava longe de terminar, mas pelo menos, naquele momento, ele ainda estava aqui. Quando saí da sala, minhas pernas tremiam levemente. Passei a mão na testa suada e respirei fundo.
Em todo plantão, existem aqueles pacientes que marcam a gente de um jeito diferente, mesmo sem saber por quê. E eu sentia, no fundo do peito, que aquele homem era um desses casos. Não pelos sinais clínicos, não pelo estado grave, mas porque, de algum jeito que eu não sabia explicar, parecia que nossas histórias estavam destinadas a se cruzar. Voltei para o corredor, onde o movimento do hospital continuava sem pausa, como se o mundo não tivesse percebido a batalha silenciosa que acabáramos de travar. Mas eu sabia, eu sentia. Algo maior estava começando ali. E ainda que naquele momento eu não pudesse enxergar onde isso iria me levar, meu coração já pressentia. Aquele plantão, aquele paciente, aquela escolha de lutar, mudariam para sempre a minha vida. Os primeiros dias na UTI foram os mais delicados. Cada pequeno sinal era uma vitória, mas também um lembrete de que tudo ainda era incerto. Passei várias vezes pela porta de vidro do quarto, olhando para ele como quem espera que, a qualquer momento, os olhos dele se abrissem e me dissessem que ia ficar tudo bem. O paciente, que para nós ainda era apenas paciente 14B, respirava com a ajuda dos aparelhos. Mesmo assim, havia algo nele que transmitia uma serenidade difícil de explicar. Eu sabia que deveria manter a distância emocional, algo que, em teoria, nos ensinam na faculdade, mas não consegui. Cada dia que eu passava cuidando dele, mais sentia como se, de algum jeito, ele tivesse entrado na minha vida. Entre uma medicação e outra, eu contava histórias. Falava sobre o dia, sobre o hospital, até sobre o tempo lá fora. Era ridículo, eu sei. Talvez ele nunca escutasse uma palavra do que eu dizia. Mas para mim, era como construir uma ponte invisível entre o mundo dele e o meu. Eu acreditava que ele precisava de mais do que remédios. Precisava de presença. De alguém que dissesse: "Você importa." Foi no terceiro dia que algo aconteceu. Estava ajustando os sensores de monitoramento quando vi, de relance, a mão dele se mover. Primeiro foi um pequeno tremor nos dedos. Depois, a respiração se alterou, ainda que de forma sutil. Meu coração disparou. Chamei a equipe e, com o cuidado de quem segura algo precioso, começamos a estimular a resposta neurológica. "Seu José, se está me ouvindo, aperte minha mão", pedi, segurando aqueles dedos frágeis entre os meus. E então, como num milagre silencioso, ele apertou. Fraco, quase imperceptível, mas real. Tão real que as lágrimas me vieram aos olhos sem que eu pudesse evitar. Não porque era o fim da luta, longe disso, mas porque era a primeira confirmação de que ele ainda estava ali, lutando, confiando, se agarrando à vida de um jeito que só quem já esteve perto do fim consegue entender. Foi nesse momento que percebi, eu não estava apenas salvando um paciente desconhecido. Estava, sem saber, participando de uma história muito maior do que podia imaginar. E embora ainda não soubesse quem ele era, sentia que, de alguma forma, nossas vidas jamais seriam as mesmas depois daquele encontro. Quando entrei no plantão naquela manhã, a primeira coisa que fiz foi passar na UTI para vê-lo. Já era parte da minha rotina, como se de alguma forma ele tivesse se tornado meu paciente particular, mesmo sem nunca ter sido oficialmente designado. A mim. Ainda não sabíamos seu nome completo, nem se alguém o procurava. Era como se ele tivesse surgido no nosso caminho, trazendo consigo um pedaço da história que ainda precisava ser desvendado. O dia prometia ser puxado, mas antes que eu pudesse mergulhar nas outras tarefas, uma enfermeira me chamou discretamente. "Doutora, parece que tem alguém querendo informações sobre o 14B." Meu coração deu um salto, ainda que eu tentasse disfarçar. Afinal, era natural que, em algum momento, alguém viesse procurá-lo. Mas não sei explicar. Havia algo na forma como a enfermeira disse aquilo que me deixou inquieta. Fui até a recepção da UTI, ajeitando o jaleco no caminho. Assim que dobrei o corredor, vi um homem parado ali. Não era como os outros visitantes que costumávamos receber, desgastados pela espera ou com roupas amassadas de preocupação. Aquele homem estava impecavelmente vestido, mas havia algo na
postura dele que falava mais alto do que qualquer terno caro. Desespero. Seus olhos varriam o ambiente, como se procurassem mais do que apenas uma informação, como se procurassem esperança. Me aproximei com cautela e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou para mim. Era jovem, talvez na casa dos 30 e poucos anos. Havia uma tristeza contida no olhar dele que me prendeu por um instante. Meu nome é Rafael, disse com a voz falha. Estou procurando meu pai. Disseram que ele pode estar aqui. Meu estômago revirou sem aviso. A ficha médica do paciente 14B não trazia nome, mas a descrição batia. Homem de idade avançada, encontrado desacordado, sem documentos. Respirei fundo antes de responder. Venha comigo, disse, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo a responsabilidade pesar nos ombros. No caminho até o leito, expliquei brevemente o estado do paciente. Rafael ouvia cada palavra com uma atenção dolorosa, como se cada detalhe fosse um golpe. Quando chegamos à porta de vidro, ele parou. Ficou imóvel, olhando para o homem deitado ali, entubado, tão frágil diante da tecnologia que o mantinha vivo. É ele, sussurrou, como quem não queria quebrar o silêncio sagrado. Daquele momento, dei espaço para que ele se aproximasse. Ficou alguns minutos parado, apenas observando, e então, de repente, ajoelhou-se ao lado da cama, pegou a mão do pai entre as suas e desabou em lágrimas. Eu me afastei discretamente, sentindo que aquele era um momento que não me pertencia. Fiquei, do lado de fora, de onde podia ver sem invadir. Algo naquele homem, naquele filho desesperado, me tocou profundamente. Não era o terno caro, nem o relógio de grife. Era a forma como ele olhava para o pai, a forma como chorava, como se todo o dinheiro do mundo não fosse suficiente para comprar a saúde de quem ele amava. Depois de um tempo, ele saiu do quarto. Veio até mim com o rosto ainda úmido, mas o olhar mais determinado. Doutora, obrigado, disse, com uma sinceridade que me desarmou. Obrigado por não desistir dele, por ter lutado mesmo sem saber quem ele era. Assenti, sentindo um nó na garganta. Nós fazemos isso por todos, respondi, a voz embargada. Cada vida importa. Ele. Sorriu, um sorriso pequeno, quebrado. Eu sei, e é por isso que nunca vou esquecer o que você fez. Só então me dei conta de quem ele era. Rafael Augusto. O nome ecoou na minha mente como um trovão silencioso. O empresário bilionário, dono de um império, conhecido por sua discrição e sua fortuna quase inalcançável. Estava ali, diante de mim, não como uma figura pública inatingível, mas como um filho desesperado e agradecido. A ficha caiu de um jeito estranho. Nada mudava o que eu tinha feito. Nada mudava o motivo pelo qual eu tinha lutado para salvar aquele homem. Mas agora eu sabia que aquela história estava apenas começando. Voltei para a rotina do plantão tentando manter o foco, mas o encontro com Rafael ficou martelando na minha mente. Havia algo naquele olhar, naquela gratidão silenciosa que me dizia que o que eu fizera não passaria despercebido. Não porque eu esperava algo em troca, nunca esperei, mas porque, às vezes, a vida reserva surpresas que nenhum planejamento pode prever. Naquela noite, quando tirei o jaleco e me preparei para ir embora, olhei uma última vez para o leito 14B. Seu José, como passei a chamá-lo, ainda lutava. E eu também. Cada um à sua maneira, em silêncio, confiando que, de alguma forma, a vida nos daria uma nova chance. Mal sabia eu que, em breve, aquela chance viria. E que mudaria tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. Seu José seguia lutando, e a cada pequeno sinal de melhora, nosso coração se enchia de uma alegria discreta, daquelas que a gente quase não ousa sentir para não assustar a sorte. Ele já respirava sem tanta ajuda dos aparelhos, e embora ainda estivesse fraco, seu corpo dava sinais de que queria ficar. Eu mantinha minha rotina como sempre, dividindo-me entre vários pacientes, assinando prontuários, checando exames, correndo de um lado para o outro nos corredores. Mas, no fundo, sabia que havia algo diferente me esperando.
Não sabia o que, nem quando. Só sentia. Na tarde de uma sexta-feira, enquanto revisava prontuários na sala dos médicos, uma ligação interna me chamou à recepção do hospital. Achei que era mais uma reunião administrativa. Algo corriqueiro para quem, como eu, já estava habituada à burocracia da saúde pública. Mas ao dobrar o corredor e ver Rafael parado ali, entendi que não era uma reunião qualquer. Ele estava sozinho, de novo. Sem seguranças, sem secretários, sem aquele séquito que a gente imagina acompanhar pessoas tão poderosas. Só ele. E um pequeno envelope em mãos. Doutora, disse com aquela mesma voz calma e carregada de emoção. Eu precisava falar com a senhora. Assenti e seguimos até uma pequena sala de reuniões improvisada. Sentei do outro lado da mesa e esperei, respeitando o silêncio dele. Era como se Rafael estivesse escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que, às vezes, o que se diz pode mudar tudo. Eu estive pensando muito nesses últimos dias. Começou ele, encarando o envelope entre as mãos como se ele pesasse toneladas. Pensando no que é realmente importante, no que não tem preço. Ele ergueu o olhar e foi como se por um momento todo o peso da vida dele estivesse ali, nos olhos dele. Eu já vi muita gente se aproximar de mim por interesse, doutora. Já vi muita coisa sendo feita por dinheiro. Mas o que a senhora fez, a maneira como lutou pelo meu pai, sem saber quem ele era, isso não tem preço. Engoli em seco, tentando manter a postura. Meu instinto era querer fugir daquele tipo de conversa. Não fazia o que fazia por reconhecimento. Nunca tinha feito. Eu só fiz o que qualquer médico faria. Murmurei, desconfortável. Ele sorriu de leve, como quem entende o que eu tentava dizer, mas que sabia, no fundo, que não era tão simples assim. Não, doutora. Nem todo mundo faria. Nem todo mundo luta assim, com tanto coração. Respirou fundo e então empurrou o envelope em minha direção. Não é um pagamento, continuou. É uma forma de tentar agradecer, de verdade. Olhei para o envelope sobre a mesa, como se ele pudesse saltar em minha direção. Parte de mim queria empurrá-lo de volta, agradecer educadamente e seguir em frente. Mas havia algo naquele gesto que era mais do que dinheiro. Era reconhecimento. Era gratidão genuína. Por favor, ele insistiu, percebendo minha hesitação. Aceite. Não é apenas por salvar meu pai. É por lembrar a gente de que ainda existem pessoas que fazem o certo, simplesmente porque é o certo. Com dedos trêmulos, peguei o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Nada de cifras frias, contratos ou promessas empresariais. Só palavras. Palavras sinceras que me fizeram marejar os olhos. Ele havia doado uma quantia absurda em meu nome, 10 bilhões de reais, para financiar projetos sociais, pesquisas médicas e melhorias no próprio hospital onde eu trabalhava. Parte do valor ele deixava diretamente à minha disposição, para que você nunca mais tenha que escolher entre ajudar e sobreviver, dizia a carta. Demorei um tempo para conseguir falar. Quando finalmente levantei os olhos para ele, Rafael já estava de pé, ajeitando o paletó com um sorriso tranquilo. O mundo precisa de mais gente como a senhora, doutora, disse ele antes de se despedir. Fiquei ali, sozinha, com o envelope, nas mãos e o coração acelerado. Não era pelo dinheiro, embora a quantia fosse tão surreal que eu mal conseguia processar. Era pela sensação de que, de algum jeito, minha luta silenciosa, invisível tantas vezes, finalmente tinha sido vista, e naquele instante compreendi algo profundo. Às vezes, fazemos o bem sem saber que há olhos observando, sem saber que nossas escolhas, por menores que pareçam, estão desenhando destinos inteiros. Saí da sala com passos leves, como se o peso do mundo tivesse diminuído um pouco nos meus ombros. Mas no fundo, eu sabia. Aquele era só o começo. Uma nova etapa da minha vida estava prestes a começar, e eu não fazia ideia de onde ela iria me levar. Eu caminhei até o vestiário com o envelope nas mãos, como quem carrega algo sagrado. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Era como se uma parte de mim ainda não acreditasse no que acabara de acontecer.
Eu, que tantas vezes havia lutado para terminar o mês, agora tinha diante de mim uma responsabilidade que nunca tinha sonhado em carregar. Sentei no banco de madeira desgastado, o mesmo onde tantas vezes já chorei de cansaço ou frustração, e encarei o envelope de novo. Li e reli a carta de Rafael até as palavras quase se apagarem diante dos meus olhos marejados. Não era só a quantia absurda, não era a mudança material que ela trazia. Era a validação silenciosa de tudo que eu havia acreditado a vida inteira. Que ser honesto, que fazer o certo, que cuidar de cada vida como única, tudo isso valia a pena, mesmo quando o mundo parecia não notar. Dobrei a carta com cuidado e guardei o envelope dentro da bolsa como quem guarda um pedaço de si mesma. Não contei para ninguém naquele dia. Continuei meu plantão como sempre, respondendo chamados, assinando laudos, conferindo medicações. Por fora, eu era a mesma médica de sempre. Mas por dentro, sentia que carregava uma chama nova. Uma chama feita de gratidão, de reconhecimento e também de medo. Medo de mudar. Medo de decepcionar. Medo de perder a essência que havia me trazido até ali. Nos dias que se seguiram, Rafael voltou ao hospital algumas vezes, sempre discreto, sempre humilde. Ele não queria publicidade, não queria holofotes, queria apenas acompanhar a recuperação do pai e, de alguma forma, retribuir silenciosamente tudo o que havia recebido. Foi numa dessas visitas que ele me encontrou sentada no jardim interno do hospital, em um raro momento de folga. Ele se aproximou com um sorriso tímido, quase como se pedisse permissão para invadir meu espaço. "Posso me sentar?" perguntou, assenti, e ele acomodou-se ao meu lado, observando o movimento das folhas ao vento. "Sabe, doutora", começou depois de um tempo em silêncio, "eu passei a vida inteira achando que podia resolver tudo com dinheiro. Mas quando vi meu pai naquela cama, percebi que existem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar." Olhei para ele, sentindo o peso sincero de suas palavras. "O que vocês fizeram aqui? O que você fez? Isso me ensinou mais do que qualquer reunião, qualquer conselho de administração." Ele sorriu, meio triste. "Me ensinou que ainda existem pessoas boas, pessoas que não negociam sua essência." Fiquei em silêncio, sem saber o que responder, porque no fundo sabia que ele tinha razão. E porque talvez eu precisasse ouvir aquelas palavras tanto quanto ele precisava dizê-las. Conversamos por um tempo sobre a vida, sobre escolhas, sobre a coragem que é ser fiel aos próprios princípios num mundo tão sedento por aparências. E sem perceber, algo bonito aconteceu ali. Nasceu uma amizade improvável, construída sobre a base mais sólida que existe, a verdade. Mas nem tudo foi fácil. Quando a notícia da doação vazou, e era inevitável que vazasse, o hospital virou um burburinho só. Alguns colegas me olhavam com admiração, outros com inveja disfarçada. Comentários surgiam nos corredores, às vezes maldosos, às vezes apenas curiosos. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse deixado de ser só a doutora Mariana, para me tornar a médica que recebeu uma fortuna de um bilionário. E isso doía. Doía perceber como as pessoas podiam julgar sem saber. Doía ter que provar de novo que eu continuava sendo a mesma, que a paixão pelo que eu fazia não tinha preço, nem cifra, nem valor que pudesse ser calculado. Foi numa dessas noites difíceis, quando cheguei em casa e desabei no sofá, que entendi algo importante. A vida nem sempre recompensa na medida que a gente imagina. Às vezes, ela dá mais. Às vezes, ela testa a nossa capacidade de permanecer fiel a quem somos, mesmo quando tudo ao redor parece querer nos moldar. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e sorri para mim mesma. Eu sabia quem eu era, e isso bastava. Eu tinha uma escolha diante de mim. Podia deixar o dinheiro me mudar, ou podia usá-lo para amplificar o que eu acreditava. Escolhi o segundo caminho, sem hesitar. E mal sabia eu que, ao fazer essa escolha, a história que estava apenas começando ganharia contornos.
ainda mais profundos e inesperados. No fundo, eu sempre soube que a verdadeira mudança não começa com grandes anúncios nem com manchetes de jornal. Ela começa em silêncio, dentro da gente, quando decidimos que vamos usar o que temos, pouco ou muito, para fazer a diferença. E era exatamente isso que eu queria fazer com a oportunidade que a vida, de forma tão inesperada, tinha colocado nas minhas mãos. Passei noites em claro, pensando em como usar aquele presente. Não queria luxos, não queria notoriedade, queria criar algo que fosse maior do que eu. Algo que pudesse tocar vidas do mesmo jeito que meu trabalho na emergência tocava, mas em uma escala ainda maior. Foi aí que nasceu a ideia: construir uma clínica popular, de portas abertas, onde ninguém seria rejeitado por não ter dinheiro para pagar. Comecei devagar, conversando com colegas de confiança, reunindo ideias, traçando planos. O que me movia não era o valor da doação, era a chance de transformar aquele gesto de gratidão em um novo propósito de vida. Cada detalhe era pensado com carinho. Desde os médicos que eu gostaria que trabalhassem ali, até o tipo de atendimento que queria oferecer, humanizado, respeitoso, digno. Enquanto o projeto tomava forma, meu trabalho no hospital continuava, o mesmo. Atendia cada paciente com o mesmo amor de antes, talvez até mais, porque agora sabia, mais do que nunca, o impacto que uma única ação pode ter na vida de alguém. Rafael acompanhava tudo de perto, mas sempre respeitando o meu espaço. Algumas vezes nos encontrávamos no hospital ou na cafeteria da esquina, onde ele, com sua simplicidade desconcertante, perguntava: "Como posso ajudar sem atrapalhar?" Eu sorria, grata por ter ao meu lado alguém que entendia que os maiores gestos são os silenciosos. Quando finalmente comprei o terreno para a clínica, senti um misto de euforia e medo. Era um passo gigantesco, maior do que qualquer coisa que eu já tinha feito. Mas não estava sozinha. Colegas abraçaram a ideia, voluntários surgiram de lugares que eu nunca esperaria. Gente simples, gente grande, gente anônima, todos querendo fazer parte de algo que ia além deles mesmos. Enquanto isso, seu José, meu paciente 14B, continuava sua recuperação. Cada visita que eu fazia era um lembrete vivo de por que tudo aquilo começou. Ele já caminhava devagar pelo hospital, sempre com um sorriso gentil e um brilho nos olhos que parecia dizer: "Eu sei." De alguma forma, ele sabia que nossas vidas estavam ligadas por algo muito maior do que um atendimento médico. Em um final de tarde, pouco antes da alta dele, Rafael me chamou para uma conversa. Estávamos sentados no mesmo jardim onde nossa amizade havia começado. "Doutora", disse ele com a voz serena, "eu queria lhe agradecer mais uma vez. Não só pela vida do meu pai, mas pelo que você escolheu fazer com o que recebeu." Sorri, ainda desconfortável com agradecimentos tão grandes. "Eu só estou tentando retribuir, de alguma forma", respondi. "Fazer com que o bem que começou lá atrás continue se espalhando." Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. "E é exatamente por isso que vai dar certo", disse com convicção. "Porque não é sobre dinheiro, é sobre amor." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim por dias, porque no fundo era exatamente isso. Era sobre amor, sobre cuidar, sobre acreditar, sobre não desistir. Finalmente, o grande dia chegou. A inauguração da clínica popular foi simples, como eu queria. Sem grandes eventos, sem imprensa, apenas as pessoas que realmente importavam. Pacientes, médicos, voluntários e, claro, seu José e Rafael, que ficaram ali no cantinho, assistindo, a tudo com olhos brilhantes. Quando abri as portas pela primeira vez, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se todas as dificuldades, todos os plantões exaustivos, todos os momentos de dúvida tivessem me trazido até ali. E enquanto o primeiro paciente atravessava a porta com um sorriso tímido, eu soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma: eu estava exatamente onde deveria estar.
A vida havia me surpreendido de tantas formas que eu nem sabia mais como agradecer. Mas, naquele instante, percebi que talvez a melhor forma de agradecer fosse exatamente essa: continuar. Continuar lutando. Continuar acreditando. Continuar cuidando, um paciente de cada vez, com o mesmo amor silencioso que me trouxe. Até aqui, e era só o começo. Desde o dia da inauguração da clínica, minha vida entrou em um ritmo novo. Um ritmo bonito, pulsante, cheio de sentido. Todas as manhãs eu atravessava aquelas portas de vidro com o coração leve, sabendo que cada consulta, cada conversa, cada cuidado dado ali era um pequeno tijolo na construção de algo maior. E, mesmo cansada, mesmo sobrecarregada às vezes, nunca me senti tão viva. As filas começaram pequenas, discretas. Algumas senhoras do bairro, crianças tímidas trazidas pelas mães, homens desconfiados que só procuravam ajuda quando já não conseguiam mais esconder a dor. E aos poucos, o que construímos ali foi se espalhando como uma corrente silenciosa. Naquela clínica, eles olham para você nos olhos, diziam. Naquela clínica, você não é só mais um número. Essa era, para mim, a maior vitória. Seu. José foi um dos primeiros a visitar a clínica depois de sua alta definitiva do hospital. Caminhava devagar, apoiado em uma bengala nova que Rafael lhe dera, mas com um sorriso tão aberto que parecia iluminar todo o saguão de entrada. Vim conhecer o milagre que você fez, doutora, disse, brincando, embora seus olhos brilhassem de emoção. Sorri, abraçando-o com carinho. O verdadeiro milagre foi o senhor ter voltado pra gente, seu José. Sem o senhor, nada disso teria começado. Conversamos por longos minutos. Ele se emocionou ao ver o consultório infantil cheio de brinquedos doados, a sala de fisioterapia simples, mas cheia de cuidado, os corredores iluminados de propósito, para que cada paciente se sentisse bem-vindo desde a primeira passada de olhos. Rafael também continuava presente, discreto, como sempre, mas atento. Às vezes, ele trazia doações anônimas. Outras vezes, sentava num banco do jardim e ficava ali, só observando. Sempre silencioso, sempre respeitoso. Era como se ele entendesse que aquela história, embora tivesse começado com um gesto dele, agora pertencia a muitos. Eu seguia trabalhando sem mudar quem eu era. Continuava indo ao hospital público, dividindo-me entre as duas realidades, porque sabia que ainda havia muito a ser feito. A clínica era um sonho realizado, mas o hospital onde comecei ainda era meu chão, minha origem. Não queria abandonar minhas raízes. Nunca quis. Com o tempo, a clínica passou a atender mais e mais pessoas. Médicos voluntários vinham de longe para ajudar. Enfermeiros doavam seus finais de semana. Psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas. Era como se a esperança tivesse encontrado uma casa ali. E eu, no meio disso tudo, me sentia parte de algo muito maior do que eu mesma. Foi num desses finais de expediente, sentada no jardim interno da clínica, que a vida me pregou mais uma surpresa. Rafael se aproximou, como tantas outras vezes, mas dessa vez parecia diferente. Havia uma inquietação em seus olhos que eu não sabia decifrar. Doutora, disse, sentando-se ao meu lado, sabe, durante muito tempo, eu procurei algo que me trouxesse paz. Achei que fosse encontrar em conquistas, negócios, prêmios. Mas encontrei aqui. Olhei para ele, sentindo aquela frase bater fundo no peito. A senhora me ensinou que as verdadeiras conquistas não se medem em números, continuou ele. Se medem no quanto conseguimos transformar a vida de alguém. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. E eu queria, se a senhora permitir, ele disse com um sorriso nervoso, fazer parte não só do projeto, mas da sua vida. De um jeito mais próximo. Meu coração bateu mais rápido. Não era uma declaração grandiosa, daquelas que a gente vê em filmes. Era algo tímido, sincero, humano. Um pedido simples, mas carregado de significado. Eu sorri, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Rafael, comecei,
A voz embargada. Você já faz parte da minha vida, desde o dia em que confiou no meu trabalho, no meu coração. Ele segurou minha mão ali, no banco do jardim, sob o céu alaranjado do entardecer. Sem pressa, sem promessas mirabolantes. Só a certeza silenciosa de que, às vezes, a vida recompensa quem não desistiu de fazer o bem. E, naquele instante, entendi. A transformação que eu tanto busquei oferecer aos outros havia voltado para mim, em forma de amor, de amizade, de propósito renovado. A vida tinha me surpreendido mais uma vez, e eu estava pronta para cada novo capítulo, que ela ainda me reservaria. Às vezes, a vida surpreende a gente de formas que nunca poderíamos imaginar. Um plantão comum, um paciente sem nome, uma escolha silenciosa de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. E então, sem aviso, aquela pequena escolha cresce e muda destinos, muda histórias, muda vidas, inclusive a nossa própria. Essa história é um lembrete. Nunca subestime o poder da bondade que você planta hoje. Ela pode florescer nos lugares mais inesperados e pode voltar para você em formas que nem o coração mais sonhador seria capaz de prever. Me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que uma atitude simples mudou tudo? Vou amar ler sua história. E se essa história tocou o seu coração, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela para viver mais emoções. Como essa? Se inscreva no canal, junte-se à nossa família de histórias reais e vamos continuar espalhando amor, esperança e humanidade pelo mundo. Te espero no próximo vídeo.